Em 4 de junho de 1946, Juan Perón, um homem que dominou a política argentina do pós-guerra e ainda influencia a cultura política do país, até hoje tomou posse como presidente da nação. Ao seu lado estava sua esposa, Eva Perón. Eva não foi uma espectadora na carreira do marido. Nos anos que se seguiram, ela fundou o Partido Peronista Feminino, concorreu à vice-presidência e se tornou um ícone nacional. Como uma mulher que cresceu na extrema pobreza se tornou a mulher mais poderosa da Argentina? E por que ela é um ícone até hoje? Esta é a história de Eva Perón, a mulher que os argentinos chamavam de Santa Evita. A mulher conhecida na história como Eva Perón nasceu em 7 de maio de 1919 em Los Toldos, uma pequena cidade na província de Buenos Aires, na Argentina. Seu nome de batismo era Maria Eva Ibarguren. Seu pai era Juan Duarte, um rico fazendeiro local. A mãe de Eva era Juana Ibargoren, filha de um comerciante local que veio da região basca da Espanha. Com apenas 15 ou 16 anos, Juana tornou-se amante de Duarte. Embora já fosse casado e tivesse uma família, Juan mesmo assim se estabeleceu com Juana em Los Toldos por vários anos. O casal teve 5 filhos juntos, 4 filhas e um filho, Blanca, Elisa, Juan, Herminda e Eva Maria. Apesar do catolicismo devoto do povo de Los Toldos, os pais de Eva não enfrentaram inicialmente muito estigma social por causa do relacionamento deles. A família morava em uma das melhores casas da cidade. Os filhos mais velhos de Juana lembravam da mãe como sendo bastante glamurosa quando eram jovens. Ela se vestia com elegância, fazia a maquiagem com habilidade e usava perfume, algo que poucas mulheres locais podiam se dar ao luxo de fazer. Os filhos de Juana eram bem vestidos e cuidados. A única indicação de uma sombra sobre esses primeiros anos é que Juan se recusava a permitir que seus filhos ilegítimos usassem seu sobrenome. Embora a certidão de nascimento de Eva Perón não exista mais, relatos de pessoas que afirmam tê-la visto dizem que ela recebeu o sobrenome de sua mãe, Ibargoren, quando nasceu. Além disso, quando Eva tinha pouco mais de 1 ano de idade, Juan Duarte abandonou Juana e seus filhos e voltou para sua esposa legítima e família em Chevilcoy. Não está claro por que ele decidiu fazer isso em 1920. Devido à decisão dele, Juana e seus filhos foram obrigados a se mudar para uma pequena casa de 2 cômodos perto dos trilhos do trem. Para conseguir sobreviver, Juana começou a trabalhar como costureira. Além disso, Juana e seus filhos agora tinham que lidar com um estigma social muito mais evidente por causa de sua ilegitimidade. Circulavam rumores sobre o suposto comportamento libertino da mãe de Eva com qualquer homem que aparecesse para interagir com ela, mesmo após encontros inocentes com o açougueiro ou o carteiro. Juana suportava essas provações com toda a dignidade que podia, mas seus filhos também ouviam esses rumores cruéis pela cidade. Em 1926, quando Eva tinha apenas 6 anos, a família recebeu a notícia de que Juan Duarte havia morrido repentinamente, provavelmente de um ataque cardíaco ou de um derrame. Quando Juana tentou comparecer ao funeral dele em Chevilcoy com seus filhos, ocorreu um confronto dramático. A viúva de Juan acabou sendo convencida a permitir que as crianças entrassem para se despedir brevemente do pai, mas Juana foi obrigada a esperar do lado de fora. Quando Eva tinha 8 anos, ela começou a frequentar a escola local em Los Toldos.
A professora de Eva se lembrava dela como bem comportada, mas também como uma aluna tímida que tinha faltas frequentes na escola. Tudo o que seus professores parecem lembrar dela era sua expressão séria, cabelo preto curto e olhos castanho escuros grandes. A experiência da pobreza e do ostracismo, sem dúvida, teve um impacto profundo em Eva, que ainda não tinha idade suficiente para entender completamente por que ela e sua família eram tratadas de forma diferente, mas já era suficientemente velha para internalizar a dor. Isso, muito provavelmente, ajudou a moldá-la em uma defensora ferrenha da igualdade na Argentina. Em 1930, quando Eva tinha 11 anos, a família Duarte se mudou para a cidade vizinha de Junín. Agora que seus filhos mais velhos estavam em idade de trabalhar, Juana procurou ajudá-los a encontrar oportunidades de emprego que não estavam disponíveis para eles em sua cidade natal, Blanca. Elisa e Juan começaram a trabalhar para ajudar a sustentar a família, enquanto Aminda e Eva estavam terminando a escola. Juana continuou seu trabalho como costureira e conseguiu mudar sua família para uma casa maior, em um bairro melhor. Comparada a Los Toldos, Junín era uma cidade grande, proporcionando à família Duarte um certo grau de anonimato. No entanto, alguns vizinhos que conheciam suas origens ainda fofocavam sobre seu passado. Apesar dos problemas da família, Eva conseguiu fazer alguns amigos em sua nova escola. Uma garota chamada Elsa se tornou sua melhor amiga e Eva acabou encontrando um namorado, um jovem tímido chamado Ricardo, de quem sua família gostava. Ela gostava de ir ao cinema, onde o preço de um filme durante a semana era de apenas 30 centavos. Eva aspirava à fantasia e ao glamour dos filmes e logo passou a desejar se tornar atriz. Sua estrela de cinema favorita era Norma Shearer, nascida no Canadá, cuja carreira em Hollywood a fez interpretar muitas personagens femininas fortes e inteligentes. Eva começou a perseguir sua paixão pela atuação e apareceu em um pequeno papel em pelo menos uma produção escolar. Em 1934, ela já havia decidido que queria se mudar para Buenos Aires e seguir seriamente uma carreira de atriz. Existem relatos conflitantes sobre as circunstâncias em que Eva deixou Junín. Uma história popular afirma que ela se apaixonou pelo famoso cantor argentino Agustín Magaldi, quando ele veio a Junín para se apresentar. De acordo com esse relato, Eva seduziu Magaldi e o convenceu a levá-la com ele quando voltou para Buenos Aires. Outras biografias colocam esse relato em dúvida, já que não há registro de que Magaldi tenha tido apresentações em Junín nesse período. A irmã de Eva, Erminda, contou uma história mais simples. Segundo ela, a mãe dela simplesmente cedeu aos repetidos pedidos de Eva e a levou para Buenos Aires no início da primavera de 1935. Para que Eva pudesse visitar os teatros e emissoras de rádio em busca de testes, o gerente de uma rádio local lhe ofereceu um contrato e um pequeno papel em uma próxima radionovela. Eva ficou jubilosa, mas Juana ficou desapontada, pois esperava que esse esforço de Eva para se tornar atriz não desse em nada. E que ela voltaria para casa para encontrar um emprego, casar e se estabelecer. Em vez disso, com apenas 15 anos de idade, Eva estava sozinha em Buenos Aires. Buenos Aires era uma metrópole empolgante e próspera no início do século XX, que atraía centenas de milhares de imigrantes de países como Itália e Alemanha. A movimentada capital da Argentina atingiu a marca de 2,5 milhões de habitantes em meados da década de 1930, tornando-se a terceira maior cidade das Américas na época, depois de Nova York e Chicago. No entanto, a Argentina foi duramente atingida pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York e pela Grande Depressão, de uma forma da qual sua economia nunca se recuperou totalmente.
Em apenas alguns anos, quase 500.000 de pessoas migraram do interior argentino, conhecido como Pampa, para Buenos Aires em busca de trabalho. Esses migrantes da classe trabalhadora lotaram os bairros ao redor da cidade, alugando quartos em cortiços e vivendo em favelas nos arredores de Buenos Aires. Eva Duarte era apenas uma entre muitas jovens esperançosas da classe trabalhadora que haviam chegado recentemente das planícies empoeiradas da Pampa com o sonho de se tornar uma estrela. Ela enfrentou dificuldades durante seus primeiros anos na cidade e foi forçada a amadurecer rapidamente na vida que havia escolhido. Ela conseguiu papéis ocasionais em peças como O Beijo Fatal, embora durante esse período tenha tido que se defender de avanços sexuais, do ator principal, que também era o gerente da companhia. Ela saiu da companhia e foi morar em um quarto com uma amiga. Uma colega atriz, ex-colega de trabalho de Ava, lembrou que ela teve que vender várias joias para pagar o aluguel nessa época. Mesmo assim, Ava persistiu e ampliou suas atividades profissionais, modelando para revistas locais, apresentando uma competição de tango e até participando de um concurso de beleza. Embora ela não tenha vencido. Outro amigo de Ava lembrou que ela se apaixonou e foi morar com um namorado em 1937 ou 1938. Todos, lembrou a atriz, esperavam que os dois se casassem, mas depois de pouco mais de um ano juntos. Ele havia empacotado o apartamento enquanto Ava estava fora e a deixou sem dizer uma palavra. Pouco tempo depois, ele se casou com uma garota de uma família mais rica. Enquanto isso, Ava, humilhada e de coração partido, voltou à vida de pensão e à insegurança. Mais uma vez, essas experiências a tornaram forte e determinada. Durante esses anos, a aparência de Ava também mudou após sua chegada a Buenos Aires. A garota magra, tímida e de cabelos pretos se transformou em uma jovem de aparência glamurosa. Ela se vestia da forma mais elegante possível. Apesar do orçamento apertado, usava o cabelo em cachos elegantemente presos, no estilo de Hollywood, e usava uma maquiagem ousada e artística. Em 1939, Ava estava determinada a mudar de tática, pois aceitar papéis pequenos e mal pagos não havia levado a melhores oportunidades. Em vez disso, ela começou a visitar os escritórios da revista Sintonia, uma das publicações de celebridades e moda mais visíveis e bem-sucedidas da Argentina. À medida que Ava passava cada vez mais tempo nos escritórios da revista, ela começou a cultivar uma amizade com a equipe geral e, mais importante ainda, com o editor da revista, Emílio Katulovic. Essa estratégia deu muito certo e Ava conseguiu aproveitar seu relacionamento com a revista Sintonia para divulgar seu projeto mais recente. Pouco antes de completar 20 anos, Ava formou uma pequena produtora com um investidor e um roteirista e começou a apresentar suas próprias produções para emissoras de rádio locais. Ela e seus parceiros se especializaram em romances e novelas, nas quais Ava atuou nos 2 anos seguintes. Essas peças radiofônicas sentimentais ajudaram Ava a encontrar seu nicho como atriz. Sua voz suave e hesitante se encaixava perfeitamente nesses programas. Esses sucessos levaram Ava a receber ofertas de papéis em 2 filmes regionais em 1940. Foi a carreira no rádio de Ava, e não sua carreira no cinema, que mais contribuiu para seu sucesso. O rádio era muito mais desenvolvido e um meio muito mais lucrativo para atores, escritores e outros artistas em geral. Durante o início do século XX, muito mais pessoas ouviam rádio na Argentina do que frequentavam a indústria cinematográfica nacional. E havia muito mais investimento no rádio.
Graças à segurança garantida pela estabilidade da indústria, o mercado de rádio da Argentina era o segundo maior do mundo na época, superado apenas pelos Estados Unidos. Os programas musicais apresentavam tango e jazz, e cada estação transmitia um noticiário diário, mas, de longe, os programas de rádio mais populares eram as novelas. Foi como a principal estrela das novelas que Ava Duarte finalmente conseguiu se firmar como atriz. Em 1941, ela tomou medidas para garantir ainda mais independência criativa e profissional. O irmão de Ava, Juan, havia passado alguns anos trabalhando como vendedor para a empresa de sabonetes Goreno, cuja estratégia de publicidade era fortemente voltada para anúncios de rádio. Juan conseguiu ajudar sua irmã a conseguir um contrato publicitário com a Guerrero. E, como resultado, Ava não precisava mais depender dos executivos da emissora para conseguir financiamento para suas produções. Agora ela havia ajudado a construir uma empresa que produzia conteúdo de entretenimento altamente desejado que se pagava sozinho. E logo ela garantiu um contrato para exibir seus programas na estação de rádio mais popular da Argentina, a Rádio El Mundo. Aos 23 anos, Ava era uma das atrizes de rádio mais bem pagas de sua época, ganhando entre 5.000 e 6.000 pesos por mês, o que equivalia a aproximadamente entre 1.500 e 2.000 dólares americanos na época, ou entre 30.000 e 45.000 dólares americanos hoje. Isso foi um aumento dramático em relação aos escassos 180 pesos por mês que ela ganhava apenas alguns anos antes. Embora ela mal tivesse ganhado dinheiro suficiente para sobreviver durante seus primeiros anos em Buenos Aires, Ava continuava enviando dinheiro para sua família sempre que podia. Agora, felizmente, ela podia sustentar sua família com muito mais facilidade e generosidade. Além disso, ela podia melhorar significativamente seu estilo de vida. Depois de assinar o contrato com a Rádio El Mundo, Ava alugou um apartamento em Recoleta, um dos bairros mais nobres da cidade. Ela mobiliou sua nova casa, comprou roupas e joias caras e bonitas e começou a frequentar os restaurantes e clubes mais badalados de Buenos Aires. Depois de 7 anos lutando para realizar seu sonho, Ava Duarte finalmente havia chegado lá. O verão de 1943 trouxe mudanças políticas dramáticas na Argentina. Após várias décadas de um governo aparentemente democrático, que na realidade era marcado por corrupção, fraude eleitoral e intimidação de eleitores. O governo conservador da Argentina na época foi deposto por um golpe militar nacionalista. Isso pôs fim a muitas décadas de governo de argentinos ricos, aristocráticos e latifundiários, que ficaram conhecidos como a oligarquia. Muitos dos membros da classe mais privilegiada da Argentina eram descendentes dos heróis militares dos séculos XVIII e XIX, cujas famílias e descendentes haviam sido recompensados com enormes extensões de terra. Até a década de 1940, cerca de 4% de todas as terras na Argentina pertenciam a apenas 1.800 pessoas. Essa velha guarda de argentinos se comportava e se via de maneira muito semelhante à antiga aristocracia europeia. Eles buscavam manter uma rígida hierarquia de classes que suavizavam com sociedades paternalistas e de caridade. Ao mesmo tempo, influenciavam questões econômicas e políticas para atender aos seus próprios interesses e reservavam o acesso às instituições e estilos de vida mais elitizados para si mesmos. O golpe de 1943 representou uma coalizão nacionalista de diversos grupos políticos, incluindo liberais, socialistas e até mesmo fascistas. O Grupo dos Oficiais Unidos, formado por oficiais militares, liderou o golpe.
Embora os membros dessa coalizão divergissem bastante sobre as formas ideais de governo, todos concordavam facilmente que reformas políticas e sociais eram extremamente necessárias na Argentina. Uma das muitas áreas da vida argentina que sofreu interferência e reforma foi a das artes e do entretenimento, trazendo Eva Duarte em contato direto com o novo governo. O governo militar não apenas buscou silenciar a dissidência política contra a nova ordem, como também enfatizou a preferência por um tom moral elevado no entretenimento popular. As radionovelas, consequentemente, tornaram-se menos ousadas ou sensacionalistas. O processo de produção também ficou mais demorado, exigindo que os roteiros fossem submetidos à aprovação do governo antes da transmissão. Ava demonstrou flexibilidade e um espírito amigável de colaboração com os reformadores do governo, o que provavelmente lhe rendeu boa vontade significativa entre eles. Ela desenvolveu e apresentou um programa ao funcionário do departamento na Rádio Belgrano, para um programa intitulado Grandes Mulheres da História, em que cada episódio narraria a vida de uma figura feminina histórica significativa. O departamento aprovou o projeto, que Ava apresentou como educativo e moralmente edificante. A própria Ava interpretou várias das mulheres retratadas no programa de rádio, incluindo a Rainha Elizabeth I da Primeira Inglaterra e Alexandra Fyodorovna, a última czarina da Rússia. Foi durante esse período que Ava conheceu o coronel Juan Domingo Perón. Em meados de janeiro de 1944, um terrível terremoto atingiu a cidade andina de San Juan, um desastre que tirou a vida de pelo menos 6.000 pessoas e destruiu grande parte da cidade. Os principais ministros do governo se reuniram prontamente em Buenos Aires para formular uma resposta. Eles decidiram rapidamente que uma campanha de arrecadação de fundos deveria ser realizada para aliviar o fardo financeiro dos moradores de San Juan que haviam perdido casas e entes queridos. O coronel Juan Perón, que na época atuava como secretário do Trabalho, propôs uma arrecadação de fundos voltada para as artes, na qual atores, cantores e celebridades locais conhecidos percorreriam as ruas dos bairros ricos para coletar doações. Isso seria seguido por uma extravagante gala beneficente. Foi durante o planejamento desse evento que Juan Perón e Eva Duarte se encontraram pela primeira vez. Embora as memórias tanto de Eva quanto de Perón devam ser tratadas com ceticismo devido ao seu claro intuito propagandístico, ambos lembraram do primeiro encontro de forma calorosa e carinhosa. Tendo ouvido falar sobre a proposta de arrecadação de fundos, Ava fez uma visita ao escritório de Perón para se oferecer como voluntária como celebridade arrecadadora, e os dois gostaram um do outro imediatamente. Ava descreveu o dia em que conheceu seu futuro marido como seu dia maravilhoso, enquanto Perón lembrava com saudade da beleza de Ava e de seu entusiasmo pela causa. O evento foi um grande sucesso e Ava apareceu mais tarde naquela noite no grande baile no Hotel Luna Park. Resplandecente em um vestido de noite preto, luvas longas e um chapéu branco com penas. Os participantes do baile lembraram que quando a noite terminou, Ava e Perón deixaram a festa juntos. Apenas algumas semanas após o início de seu romance com Perón, Ava arrumou seu apartamento e foi morar com ele. Uma versão afirma que ela nem sequer avisou ele antes. Em vez disso, ela simplesmente se mudou e disse para outra amante de Perón arrumar suas coisas e voltar para sua cidade natal. Quando Perón chegou em casa naquela noite, Ava já estava confortavelmente instalada em seu apartamento, como se sempre tivesse estado lá. Dizem que Juan não disse uma palavra em protesto, nem fez qualquer pergunta. Ele simplesmente aceitou a nova presença de Ava em sua vida. Para a maioria dos observadores, durante os primeiros 2 anos de seu relacionamento com Perón, Eva parecia ser simplesmente sua amante e não qualquer tipo de parceira política. Eles moravam juntos, recebiam amigos juntos
e Ava continuava a seguir sua carreira como atriz, embora com convenientemente menos obstáculos para seu sucesso. Agora que ela estava ligada a um homem inegavelmente poderoso, ela se tornou mais glamurosa, vestindo-se de forma extravagante e tingindo o cabelo. Um loiro dourado claro, um tom que ela manteve pelo resto da vida e que se tornou um componente marcante de sua imagem icônica. Ava continuou a atuar em programas de rádio e conseguiu 2 papéis em filmes em 1944. A Cavalcada do Circo, com a atriz argentina Libertad Lamarque, e um filme próprio intitulado O Pródigo, que, embora estivesse programado para estrear no outono de 1945, só foi lançado na década de 1980. O casamento de Ava com Perón, em outubro de 1945, impediu o lançamento do filme, que diziam ser sensacionalista demais, para preservar a dignidade da esposa do homem, que estava prestes a se tornar o novo presidente da Argentina. Antes de 1945, embora Ava aparentemente não demonstrasse interesse por política, quando os colegas de Perón visitavam seu apartamento para conversar sobre política, Ava servia bebidas e nunca se oferecia para participar. No entanto, essa opinião não deve sugerir que Perón mantinha Ava alheia aos seus planos políticos. Eles eram claramente parceiros políticos desde o início do relacionamento. Durante todo o período do regime militar na Argentina, entre 1943 e 1946, a abordagem política de Perón lhe rendeu muito mais aprovação pública do que seus colegas no governo. A maioria deles, incluindo o presidente Pedro Pablo Ramírez, fez pouco esforço para se aproximar do povo argentino. Perón, por outro lado, buscou conquistar o apoio do povo diretamente. Ele era bonito, sociável e carismático, além de aproveitar ao máximo sua posição como secretário do Trabalho. Por exemplo, ele defendeu a criação de novos sindicatos, ajudando a implementar a jornada mínima de trabalho, o aumento do salário mínimo e a licença remunerada por doença e férias. Esses esforços tornaram Perón enormemente popular entre a classe trabalhadora, que representava a maior fatia econômica da população argentina, além de ser o maior bloco eleitoral do país. Enquanto isso, Ava apresentava um programa de rádio pró-peronista em 1944, intitulado Rumo a um Futuro Melhor, que elogiava as conquistas do coronel. Além disso, Ava, em grande parte, se manteve afastada da política, enquanto ela e Perón permaneciam solteiros, quando Perón foi brevemente preso em outubro de 1945 por seus opositores no governo, que temiam seu crescente poder junto à classe trabalhadora. Relatos históricos populares afirmam que Ava bateu de porta em porta por toda Buenos Aires e coordenou os milhares de trabalhadores argentinos que marcharam até a Casa Rosada, sede do governo argentino. Para exigir a libertação de Perón, no entanto, na realidade, Ava não tinha controle sobre as circunstâncias que levaram à libertação de Perón. O crédito por esse feito pertence unicamente ao povo argentino. As massas de trabalhadores que marcharam pacificamente por Buenos Aires no dia 17 de outubro de 1945 efetivamente paralisaram a cidade com o seu grande número. As estimativas sobre o número de manifestantes variam bastante, mas alguns historiadores acreditam que podem ter chegado a 250 mil pessoas. Muitos policiais chegaram a ir para casa, tirar seus uniformes, vestir roupas civis e se juntar à multidão nas ruas pedindo a reintegração de Perón. Era um dia particularmente quente e muitos dos homens na multidão tiraram suas camisas na tentativa de se refrescar. Os trabalhadores peronistas passaram a ser chamados de descamisados, ou seja, os sem camisa. Ava, mais tarde, adotou o termo como uma forma carinhosa de se referir aos apoiadores da classe trabalhadora de Perón.
A prisão de Perón e sua rápida libertação sob pressão popular em outubro de 1945 indicaram o crescente apoio em massa a ele em todo o país. 5 dias após sua libertação, em 22 de outubro de 1945, Juan Perón e Eva Duarte se casaram. Em uma cerimônia civil privada em Junín, o casal celebrou um casamento religioso público e muito mais formal em 9 de dezembro em La Plata. O registro de casamento deles apresentava uma falsificação da data de nascimento de Eva. Aparentemente, para esconder sua ilegitimidade, Eva destruiu sua certidão de nascimento original e forjou uma nova, usando a certidão de nascimento de uma criança de sua cidade natal, Los Toldos, que havia morrido pouco depois de nascer, em maio de 1922. Essa certidão de nascimento a fazia parecer 3 anos mais jovem, o que não a preocupava tanto quanto o fato de que a certidão indicava que os pais da criança eram casados. Após seu casamento com Perón, Eva também começou a coletar discretamente e retirar de circulação o máximo possível de evidências de sua carreira anterior como atriz, incluindo fotografias, matérias de revistas, filmes e outras gravações. Apenas outra esposa de presidente na história da Argentina havia sido artista de qualquer tipo, Regina Pacini de Alveia, e ela havia sido cantora de ópera. Uma ocupação que os argentinos, altamente conscientes de classe, podiam concordar que era muito mais socialmente aceitável do que a de uma estrela de novela. Apenas um ano depois de se casarem, Perón, de 50 anos, foi eleito presidente da Argentina com 54% dos votos nacionais. Além disso, os candidatos peronistas tiveram um sucesso esmagador nas eleições para o Congresso, assim como nas eleições para os governos provinciais. O novo governo e a ideologia peronista eram uma mistura estranha de elementos tanto de esquerda quanto de direita, sendo ao mesmo tempo populistas e autoritários. Historiadores e cientistas políticos têm dificuldade em defini-lo, embora o peronismo continue a exercer influência sobre a política da Argentina, mesmo décadas depois. Aos 27 anos de idade, Eva Perón tornou-se a nova primeira-dama da Argentina em 1946. No início, o trabalho político de Eva no regime peronista era em grande parte cerimonial. Ela visitava fábricas, fazia breves discursos e recebia, em nome de Perón, embaixadores, autoridades do governo, líderes empresariais e líderes sindicais. A maior parte dessa atividade inicial representava oportunidades para fotos, que eram boas para a imagem do regime, mas envolviam pouco trabalho real ou responsabilidade para Eva. No entanto, à medida que se tornava mais visível na esfera pública, ela começou a receber em seu escritório, no prédio do ministério, visitas de pessoas comuns que precisavam de ajuda. Começou de forma tímida, com membros sindicais e trabalhadores buscando Eva por apoio contra o tratamento injusto dos empregadores, ou os pobres em dificuldade buscando empregos, ferramentas de trabalho, moradia digna ou até mesmo simplesmente roupas e comida adequadas. Com o passar do tempo, Eva mostrou ser receptiva a esses apelos e frequentemente mais acessível ao povo do que seu marido. O fluxo inicial de peticionários aumentou constantemente até se tornar uma enxurrada. Milhares de argentinos que buscaram diretamente a ajuda de Eva lembravam que ela havia dedicado tempo para ouvir seus problemas e conquistado o amor deles, com sua profunda compaixão e bondade. Seu senso de indignação diante das injustiças econômicas e sociais que enfrentavam, e seus esforços sinceros para ajudar a melhorar a vida deles. Foi graças a esses esforços que ela começou a ser carinhosamente conhecida entre o povo argentino, como Evita. Em 1947,
Evita se tornou uma figura política muito mais importante na Argentina, especialmente durante sua turnê arco-íris pela Europa. O presidente espanhol Francisco Franco havia convidado Perón para uma visita oficial à Espanha. Sério e isolado na Europa após a derrota do fascismo, Franco esperava consolidar um novo acordo comercial com a Argentina? Infelizmente, Perón ainda estava empenhado em reconstruir as relações diplomáticas e econômicas com os aliados após a Segunda Guerra Mundial, principalmente com os Estados Unidos, que haviam suspendido o comércio com a Argentina e congelado fundos argentinos em bancos norte-americanos devido a dúvidas sobre sua neutralidade. Assim, Perón decidiu que os riscos políticos de visitar a Espanha eram grandes demais. Mas Evita decidiu que, se Juan não pudesse ir, então ela deveria. Em vez disso, para evitar qualquer crítica, ela decidiu visitar vários outros países europeus também, incluindo Itália, França e Suíça. Assim, transformando isso em uma turnê europeia, em vez de uma viagem exclusiva. Para se encontrar com Franco na Espanha, Evita foi recebida com o maior calor na Espanha. Multidões saíram para recebê-la e ela generosamente colocava dinheiro nas mãos estendidas das crianças. Durante sua visita, Franco concedeu a ela a Cruz de Isabel, a católica, a mais alta honraria da Espanha. Sua recepção foi menos entusiasmada na Itália, França e Suíça. O Papa Pio XII a recebeu com gentileza, expressou sua aprovação pela conduta do regime peronista e lhe presenteou com um rosário. As multidões nas ruas de Roma, Paris, Zurique e Lucerna tinham elementos muito mais hostis. Com a derrota do fascismo na Europa, muitas pessoas ressentiam a presença da representante de um governo fascista, mesmo que estivesse em uma suposta turnê de boa vontade não política na Suíça. A chegada dela foi recebida por um membro da multidão que atirou uma pedra no para-brisa do carro dela e outra multidão a atacou com tomates nas ruas. A recepção hostil se explica em parte pela maneira como a Argentina estava se tornando um refúgio para ex-criminosos de guerra nazistas que fugiam da Europa pela chamada Rota dos Ratos para a América do Sul. Durante a segunda metade da década de 1940, os planos de Evita de visitar a Inglaterra foram cancelados quando ficou claro que a família real não a receberia no Palácio de Buckingham. Durante sua visita a Londres, ela ficou profundamente ofendida, convencida de que aquilo era uma desfeita social contra ela. Na verdade, a questão era o timing. Evita não confirmou um compromisso anterior. Ela havia recebido um convite para tomar chá com a rainha quando Eva tentou remarcar. A data posterior proposta não pôde ser acomodada porque a família real já estaria na Escócia, em Balmoral, para o verão, onde o protocolo real não permitiria que eles a recebessem. Sem querer entender, Evita recusou-se a visitar a Inglaterra completamente ou a ouvir os apelos diplomáticos por um adiamento. Ela demonstrou nada além de alívio quando chegou em casa na Argentina. Ela desceu do barco nos braços do marido, beijou-o diante da multidão que aplaudia e anunciou que seu coração sempre estaria com seu país, com Perón e com seus amados descamisados. Uma edição de verão da revista americana Time Magazine trouxe Evita na capa, enquanto sua turnê ganhava manchetes internacionais. O artigo continha a primeira menção pública à sua ilegitimidade, um fato ainda amplamente desconhecido na Argentina, e por isso a edição da revista foi proibida de ser distribuída no país. O artigo também criticava seu estilo de vestir opulento, contrastando-o com a insistência de que a Argentina era um estado justo e igualitário para os trabalhadores. Evita pareceu levar essa crítica a sério e, posteriormente, abandonou seu estilo mais chamativo. Ela ainda preferia roupas de grife,
mas optava por conjuntos mais discretos, especialmente da Christian Dior, além de mudar seu penteado vitorioso, empilhado para um mais simples, puxado para trás em um coque modesto e elegante. Em 1947, Evita assumiu uma revista chamada Democracia, que sob sua liderança se tornou uma publicação de propaganda peronista. Embora a equipe e os editores administrassem a revista sem muita interferência diária de Evita, eles entendiam inerentemente o que era esperado deles. E a Democracia fazia reportagens elogiosas sobre as reformas de Perón e publicava imagens lisonjeiras tanto do presidente quanto de sua esposa. A revista também se tornou um fórum para Evita promover a causa do sufrágio feminino. Projetos de lei para conceder o voto às mulheres na Argentina já haviam sido apresentados ao Congresso várias vezes nas últimas décadas, mas nenhum havia sido aprovado. Quando o Congresso finalmente ratificou o mais recente projeto de lei do sufrágio feminino em setembro de 1947, Perón assinou o projeto publicamente e imediatamente o entregou a Evita, simbolizando que a vitória era dela. Na realidade, embora ela tenha publicado artigos a favor do voto feminino, Evita chegou bastante tarde à luta pelo sufrágio. A aprovação do projeto de lei foi recebida com aplausos eufóricos de uma enorme multidão de homens e mulheres que se reuniram para ver Perón assinar o projeto na Plaza de Maio. Os anos de 1948 a 1951 foram marcados por algumas das maiores conquistas de Eva Perón como primeira-dama da Argentina. Ela organizou e assumiu a liderança do Partido Feminino Peronista após a aprovação do sufrágio feminino. Além de promover o engajamento político das mulheres por meio de sua revista Democracia, ela também viajou pelo país, fazendo discursos que enfatizavam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres trabalhadoras, e assegurou a elas que votar em Perón era o melhor para seus interesses. Em apenas 3 anos, o Partido Feminino Peronista estabeleceu mais de 3.000 sedes locais em toda a Argentina, graças aos esforços ativos dela para envolver as mulheres no processo político. Eva foi saudada como feminista por alguns estudiosos de gênero, mas, na realidade, ela tinha pouco em comum com as feministas filosóficas do século XX. Na verdade, ela defendia publicamente valores mais tradicionais e descartava as feministas teóricas como mulheres que não sabiam ser mulheres. No entanto, é difícil excluir Evita do contexto mais amplo de um movimento global das mulheres em direção à igualdade. Porque ela praticamente sozinha trouxe milhões de mulheres argentinas para a arena política pela primeira vez. Ao empoderar e inspirar as mulheres a se envolverem na política e conquistar sua lealdade, Evita quase certamente garantiu a reeleição de Perón em 1952. Graças aos seus esforços políticos, quase 63% das mulheres argentinas votaram em Perón. 1948 também foi o ano em que Evita criou a Fundação Eva Perón, a iniciativa pela qual ela provavelmente merece mais crédito e reconhecimento. Na primavera daquele ano, ela recebia cerca de 12.000 cartas por dia de pessoas pedindo empregos, comida, dinheiro, remédios para uma criança doente e até itens como sapatos, dentaduras, utensílios de cozinha e máquinas de costura. Esses pedidos tímidos dos argentinos pobres comoviam Eva, que também vinha de uma origem muito humilde. A maior parte da caridade na Argentina naquela época era organizada pela Sociedade de Beneficentes, um grupo de senhoras ricas e aristocráticas da sociedade. Tradicionalmente, a esposa do presidente era homenageada com um convite para liderar a sociedade. Mas Evita foi desprezada por causa de sua origem operária e de sua carreira anterior como atriz. No entanto, as senhoras da sociedade alegaram que o verdadeiro motivo para não convidá-la para liderá-las era porque ela era jovem demais.
Eva acabou respondendo a isso, assumindo o controle do financiamento da sociedade, que na década de 1940 era fornecido pelo governo. O trabalho da própria fundação de Eva, que ela inicialmente criou com 10 mil pesos do seu próprio dinheiro, superou em muito as conquistas da sociedade. O trabalho diário de Eva em seu escritório logo exigiu uma organização maior. Qualquer pessoa que quisesse encontrá-la ou fazer um pedido marcava uma consulta. Ela passava alguns minutos com cada pessoa, ouvindo seus problemas e se solidarizando com elas. Um de seus secretários então preenchia um formulário com uma lista dos fundos ou bens a serem entregues. E Evita invariavelmente presenteava cada pessoa com 2 notas novas de 50 pesos. Em apenas alguns anos, o financiamento e os ativos da Fundação Eva Peron chegaram a cerca de 3 bilhões de pesos ou 200 milhões de dólares. Ela era financiada por doações de sindicatos, líderes empresariais e políticos, além de impostos sobre ingressos de cinema, bilhetes de loteria e jogos de cassino. Alguns argentinos ricos reclamaram de opressão política quando se recusaram a doar para a fundação, alegando que a recusa atraía represálias políticas e econômicas contra eles pelo regime peronista. Muitos políticos e líderes empresariais que visitavam Evita para pedir ajuda ou conselhos eram obrigados a esperar. A vez deles, com Evita, não lhes dava prioridade sobre nenhum de seus descamisados, que também haviam esperado pacientemente para vê-la. Eles também passaram a esvaziar suas carteiras de dinheiro e simplesmente entregá-lo quando a visitavam, pois ela frequentemente ficava sem dinheiro para dar aos peticionários pobres no meio do expediente e então persuadia seus visitantes mais ricos. Vamos lá, você pode pagar, o governo te dá muito dinheiro. Durante apenas os 3 anos de sua existência, a Fundação Eva Peron construiu escolas públicas e hospitais por toda a Argentina, concedeu bolsas de estudo, construiu casas para famílias sem teto e lares para idosos. E ajudou milhões de famílias pobres e em dificuldades a melhorar sua qualidade de vida. De diversas maneiras, a instituição contava com uma equipe completa de assistentes sociais que organizavam e entregavam todos os fundos, bens e infraestrutura. Evita nunca foi realmente obrigada a dedicar as exaustivas horas que ela regularmente oferecia para atender cada solicitante e ouvir suas necessidades. Mas foi essa demonstração de amor pelo povo, especialmente pelos menos afortunados entre eles, que lhe rendeu o amor sincero deles. Em troca, pessoas emocionadas e gratas se ajoelhavam diante dela como diante de uma santa. O confessor de Eva se maravilhava com sua compaixão. Ela impunha as mãos sobre os pobres doentes e os beijava. Ele se lembrava até mesmo daqueles com piolhos, sífilis, tuberculose e lepra, quando outros tentavam impedi-la ou limpá-la com álcool. Após essas interações, ela reagia com raiva e indignação, dizendo: "Pense no que essa demonstração de amor significa para eles", exclamava ela. Às vezes ela comentou certa vez: "Eu quis bater nas pessoas para que elas vissem, nem que fosse por um dia, o que eu vejo todos os dias. Eu ajudo as pessoas." Entre 1948 e 1951, Evita trabalhou em sua fundação e em atividades políticas por até 18 a 20 horas por dia. Juan a repreendia por trabalhar demais e insistia para que ela pensasse em sua saúde, mas ela pouco se importava. Quando ele implorou para que ela pensasse em seu dever como esposa, ela respondeu que seu dever como esposa e seu dever para com o povo eram um só e o mesmo. Embora as massas a amassem, os críticos de Evita murmuravam de forma sombria e ressentida que seu modo de conduzir os assuntos do governo reduzia todos, ricos e pobres, à condição de suplicantes.
De pé diante da benevolente senhora com os chapéus nas mãos, eles criticavam a ostentação do trabalho de sua fundação, chamando-o de um desperdício e má administração dos recursos públicos. Também ficou cada vez mais claro para os membros do partido que apenas bajuladores acríticos eram bem-vindos no campo peronista, e alguns começaram a deixar o partido discretamente. Muitos daqueles que admiravam instintivamente os objetivos humanitários do regime peronista perceberam que não conseguiam suportar o paternalismo. A ideia de que as bênçãos vinham diretamente de Perón e Evita, o benevolente pai e mãe de todos os seus filhos argentinos. Esses críticos também condenaram o regime por sua censura, por silenciar a dissidência e pela repressão política seletiva que Perón e Evita desencadearam sobre aqueles que se opunham a eles. Por qualquer motivo, os críticos afirmam que foi o culto a Perón, do qual a própria Evita foi uma das principais arquitetas, que acabou corrompendo do movimento deles. Evita certa vez comentou durante um discurso em um comício do Partido Feminino que a oposição diz isso. Eu sou um fanático por Perón e pelo povo. Eles dizem que eu sou perigoso porque sou muito sectário e muito fanático em nome de Perón, mas eu respondo a eles com Perón. O fanatismo é a sabedoria do espírito, que importa ser fanático se é na companhia de mártires e heróis? De qualquer forma, a vida tem seu valor real, não quando é vivida em um espírito de egoísmo apenas para si mesmo, mas quando se entrega completamente e fanaticamente a um ideal que tem mais valor do que a própria vida. Eu digo sim. Sou fanaticamente a favor de Perón e dos descamisados da nação. Os biógrafos de Evita e outros comentaristas divergem em suas crenças sobre sua sinceridade. Alguns deles veem sua retórica como pura propaganda, criada para manipular o apoio ao regime de seu marido. Outros acreditam que ela dizia cada palavra com sinceridade, mas a denegriram como uma atriz sem instrução, levada por sua própria novela da vida real. Ainda assim, outros acreditam que seu amor por Perón e sua crença de que ele era o melhor líder para o país eram sinceros. As poucas cartas escritas por Evita para Perón, que ainda existem, testemunham o quanto ela o amava profundamente e quanta fé tinha em sua capacidade de trazer justiça social verdadeira para os menos favorecidos. Na Argentina, em janeiro de 1950, Eva desmaiou em um evento público e foi imediatamente levada a um médico particular. Ela foi diagnosticada com câncer de colo, do útero e passou por uma cirurgia poucos dias após o diagnóstico. Durante as 2 semanas seguintes de convalescença, foi divulgado que ela havia passado por uma apendicectomia. E após sua recuperação, ela voltou imediatamente à sua rotina rigorosa e regular de trabalho político e na fundação. Quando a campanha de reeleição de Perón começou em 1951, ele indicou sua esposa para vice-presidente para a imensa aprovação de todos os descamisados. Alguns biógrafos acreditam que nem Evita, nem seu médico haviam informado Perón sobre o estado precário da saúde de Evita quando ele tomou essa decisão. Mas, na primavera de 1951, as evidências já não podiam mais ser escondidas. Ela estava sofrendo desmaios cada vez mais frequentes, começou a perder peso e reclamava de exaustão constante e dores abdominais. Já estava claro tanto para Perón quanto para Evita que ela provavelmente não sobreviveria para assumir a vice-presidência. Ao mesmo tempo, membros conservadores do governo de Perón expressaram reservas sobre a indicação de Evita caso Perón morresse. Eles queriam evitar que uma mulher se tornasse presidente da Argentina, especialmente uma com a popularidade de Evita entre a classe trabalhadora. As objeções deles podem ter dado a Perón uma desculpa para retirar a indicação de sua esposa sem revelar que ela estava morrendo.
No dia 22 de agosto de 1951, os Perón falaram para uma enorme multidão de centenas de milhares de apoiadores em um comício perto da Casa Rosada. Quando foi anunciado que Evita não aceitaria a indicação para vice-presidente, a multidão começou a chamar por Evita. De qualquer forma, eles abafaram todos que tentaram falar. Eles não permitiram nem que Juan Perón continuasse seu discurso, recusando-se a ficar em silêncio até que Evita fosse trazida ao palco. Com uma voz visivelmente mais fraca, ela tentou recusar a indicação, mas a multidão reagiu com frustração e decepção, chegando até a ameaçar uma greve em massa. Caso ela não aceitasse a indicação, a multidão voltou a pedir que ela a aceitasse, e Evita saiu com uma promessa vaga de considerar. Pouco mais de uma semana depois, ela fez um discurso transmitido ao vivo que ficou conhecido nos círculos peronistas como a renúncia. Aqui ela disse: não possuo a menor ambição para mim mesma, além de que, quando o maravilhoso capítulo da história que certamente será dedicado a Perón for escrito, digam de mim que ao lado de Perón havia uma mulher que dedicou sua vida à tarefa de transmitir ao presidente as esperanças do povo, e que o povo carinhosamente costumava chamar essa mulher de Evita, é tudo o que desejo ser. Embora seus apoiadores tenham ficado profundamente desapontados, Evita foi elogiada por sua humildade, seu sacrifício e sua lealdade a Perón. Nos últimos meses de sua vida, a saúde de Evita piorou constantemente e ela logo ficou confinada à cama. Ela passou por uma histerectomia e também fez quimioterapia em um hospital nos Estados Unidos, numa tentativa final de curar seu câncer, mas sem sucesso. Evita viveu o suficiente para ver seu marido ser reeleito à presidência com uma vitória esmagadora em novembro de 1951. Na primavera de 1952, Juan Perón concedeu à sua esposa o título oficial de líder espiritual da nação. Ela morreu alguns meses depois, em sua cama na residência presidencial, em 26 de julho de 1952. Ela tinha apenas 33 anos de idade. A morte de Evita foi marcada por uma imensa demonstração de luto público. Centenas de milhares de pessoas passaram a noite em vigília diante da residência presidencial. Ela faleceu quando seu corpo foi levado para o prédio do ministério, onde ficaria em velório por vários dias. 8 pessoas foram pisoteadas até a morte na rua e milhares ficaram feridas quando a multidão avançou tentando ver ou tocar no caixão dela. Após Juan Perón ser deposto em um golpe em 1955 autoridades do governo enterraram o corpo dela sob um nome falso na Itália para protegê-lo de quem pudesse tentar roubar o corpo de Evita para fins políticos. Seus restos mortais finalmente foram devolvidos à Argentina nos anos 1970, depois que seu marido retornou de um longo exílio e voltou a ser presidente por um breve período. Entre outubro de 1973 e sua morte no verão seguinte, os restos mortais de Evita finalmente foram sepultados no jazigo da família Duarte, no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Poucas figuras políticas na história dividem opiniões tanto quanto Eva Perón. Ela veio de uma origem muito humilde no interior da Argentina. Ela e seus irmãos eram fruto de um caso extraconjugal, e o pai deles os abandonou junto com a mãe quando Eva ainda era um bebê. Quando ainda era muito jovem, ela se mudou para Junín e depois para Buenos Aires para perseguir seu sonho de se tornar atriz. A vida foi difícil para ela lá durante muitos anos, já que a economia da Argentina continuava em crise após o impacto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York e da Grande Depressão.
Esses acontecimentos fizeram com que o país deixasse de ser uma das 10 maiores economias do mundo para se tornar uma nação latino-americana em constante dificuldade. A grande oportunidade dela surgiu após a Revolução Argentina de 1943. Os esforços do novo regime para se aproximar da comunidade do entretenimento a colocaram em contato com o coronel Juan Perón, e ela rapidamente se tornou sua amante e depois sua esposa. Enquanto isso, sua carreira política estava em ascensão e, em 1946, ele foi eleito presidente da Argentina. Apesar de uma tentativa de prendê-lo e derrubá-lo em outubro do ano anterior, nessa época, ele e Eva já estavam casados e ela se tornou a primeira dama da Argentina. Nos 5 anos seguintes, ela ascendeu cada vez mais na sociedade argentina, tornando-se uma embaixadora informal na Europa e uma líder do movimento peronista feminino. Seu maior trabalho foi como organizadora de caridade, distribuindo ajuda e apoio para milhões de pessoas pobres da Argentina. Com o tempo, ela ficou conhecida como uma espécie de santa. Mas, na realidade, Evita estava utilizando os recursos tanto da Igreja quanto do Estado para fortalecer o apoio à administração populista de seu marido. No entanto, não há como negar que a dimensão de sua popularidade era incomum. E a reeleição de seu marido, em 1951, se deveu em grande parte à popularidade da primeira-dama, que por um tempo foi considerada como candidata à vice-presidência. No final das contas, o regime de Juan perdeu apoio rapidamente depois que ela morreu muito jovem em 1952, e ele foi deposto em 1955. No entanto, o legado do peronismo continuou vivo na política da Argentina, muito além da época de Evita e até mesmo de seu marido. O que você acha de Eva Perón? Ela era realmente uma pessoa benevolente, cujo próprio passado fazia com que ela quisesse ajudar os pobres da Argentina? Ou a carreira política dela foi uma parte cuidadosamente encenada e gerenciada do governo do marido? Uma em que ela usou de forma manipuladora os recursos do Estado e da Igreja para fortalecer o movimento peronista. Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.